E eu pensei, opá, já não sei fazer isto, tu achas que a culpa é tua, e às vezes não é, às vezes só há meses maus e está tudo bem. Eu digo às minhas mentoradas, façam algo em que, se não vos pagassem, vocês continuariam a fazer porque gostam. É isso mesmo. Eu quero que a minha loja se torne um ambiente acolhedor e que nós possamos estar a ter uma conversa e não só com o objetivo de, olha, vou-te vender esta peça porque eu preciso pagar as minhas contas ao final. Não. Eu às vezes entro lá, gosto das peças, acho interessante, mas nada me desperta e de repente vejo um vídeo teu com a forma como tu mostras a peça, a versatilidade, como tu conjugas as peças, e eu fico com vontade de comprar. Eu já tinha visto aquilo na loja e não me chamou a atenção. Olá, bem-vindos a mais uma edição da Jornada da Empresária. E hoje tenho aqui uma empresária no mundo da moda que começou por uma loja online e hoje em dia tem o seu espaço físico. E antes de apresentar, dizer que este podcast tem o apoio da agência de marketing digital Vertical Media. E agora sim, vamos aqui apresentar a Rita Santos. E em primeiro lugar, obrigada por estares aqui. Obrigada eu pelo convite, Maria. Rita, para começar, se a tua vida fosse uma música, qual seria e porquê? Ok, então, eu acho que escolhia Também Sonhar, do Slow J da Sara Tavares. Isto porque fala sobre sonhar, sobre guardarmos os nossos segredos, nunca os esquecer. Eu acho que é esse o meu lema. Vivo muito à base dos sonhos e torno-os objetivos e não só sonhar. Acho que é exatamente. Uau, ou seja, tu sonhas e vais atrás daquilo que tu ambicionas. Sim, exatamente. E começou tudo. A minha jornada começou por aí, por sonhar. Portanto, acho que tem sim a ver. Exatamente. Olha, o mundo da moda é fascinante, mas também muito desafiador. Conta-nos aqui um bocadinho da tua jornada, como é que tu chegaste aqui e como é que vieste parar ao empreendedorismo? Ok, tinha que começar então desde pequenina, porque acho que o bichinho da moda começou essencialmente quando era pequenina. Eu lembro-me, por exemplo, das minhas brincadeiras ser tudo muito à volta de despir e vestir roupa, e são as brincadeiras que me lembro que mais gostava de ter. Pronto, e depois vou crescendo, surge também aquelas dúvidas, o que é que tu vais ser quando fores grande? E eu queria ser sempre algo relacionado com moda. Não sabia o que especificamente, mas sabia que tinha que ter a ver com roupa, que era onde eu me sentia feliz. Depois, mais para a frente, começou a tornar as perguntas já eram mais sérias, não é, Rita? Qual é o curso que vais seguir na faculdade? E eu, ok, aí ficava, não sei o que é, porque para mim, vou para um curso de moda. Ok, mas eu não quero ser estilista. Ou seja, fiquei sempre naquela dúvida do que é que eu realmente queria ou não queria ser. Entretanto, também como comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos, e tive a possibilidade de trabalhar em muita coisa, em variedíssimas coisas, quando experimentei trabalhar em lojas de roupa, eu senti, ok, não, isto é aquilo que eu gosto. Mas depois lá está, tinha no meu pensamento, ok, mas vou trabalhar numa loja de roupa para sempre. Não é? Porque a nível de salário e financeiro e tudo mais, não era assim uma grande ambição como eu achava que deveria ser. E entretanto, depois a vida seguiu, fui mãe e aí comecei a pensar noutras vertentes e a querer, ok, espera, então e se eu tivesse a minha loja de roupa? Ok, objetivo. Pensei, vou seguir atrás e foi aí que começou. Eu acho que depois de ser mãe ganhei uma força e nessa força foi aí que eu fui buscar, ok, vou conseguir, vou tentar uma loja minha. Obviamente não foi muito fácil inicialmente, até porque a nível financeiro não tinha grandes apoios, mas depois tive uma pessoa ao meu lado, que é o meu namorado, o João, que foi a primeira pessoa a acreditar. Eu costumo dizer que ele acreditou mais em mim do que eu própria e que me ajudou muito no início e pronto, e começou assim. Começou assim, muito resumidamente, isto foi muito resumido. Claro que sim. Então, mas como é que tu passaste do sonho para a ação? Tu despediste, continuaste a trabalhar no sítio onde estava? Não, isto foi assim muito complicado, porque eu, enquanto estava grávida, fui despedida. Pronto, tive uma gravidez de risco, enquanto estava de baixa, fui despedida. E depois tive a baixa de gravidez, e então posso subsídio de desemprego. E depois ia à procura de outro trabalho. Mas na altura que isso aconteceu, ou seja, que acabou a minha licença de maternidade, foi quando começou a Covid, a primeira vaga, onde tudo fechou.
Ou seja, eu fiquei desamparada porque não tinha maneira de arranjar emprego. Pronto, estava ali no subsídio de desemprego, mas não era esse o objetivo. Pronto, depois disso, depois da primeira vaga de Covid, eu consegui arranjar outro trabalho numa outra loja e nessa loja eu aprendi muito. Porque eles depois do Covid também já trabalhavam, as lojas tiveram de se reinventar e trabalhavam muito a nível online. E foi aí que eu aprendi as minhas bases e comecei a perceber, ok, eu quero ter uma loja de roupa, mas eu posso começar pelo online, visto que eu não tinha possibilidades financeiras para investir logo num grande espaço e tudo mais, envolve muita coisa. E foi aí que eu comecei a aprender como é que se faziam as coisas e começou a surgir cada vez mais esse bichinho então de, ok, eu consigo fazer isto. O tempo foi passando, entretanto, houve a outra vaga de Covid e eu já estava a trabalhar, só que eu trabalhava, imagina, como acontece em muitos sítios, eu trabalhava a full time, mas tinha o meu contrato a part time. O que é que aconteceu? Quando me queriam dar o layoff, eu precisava de ficar em casa para tomar conta do meu filho, não me queriam dar o layoff do full time e do part time. E eu pensei que ele começou a frustrar. Eu comecei, não, isto tem que acabar, e depois lá está, foi da frustração de isto tem que acabar, eu não ganho nada, não é? E com a força certa consegui meter os meus planos escritos e depois realizar. Parabéns, ou seja, tu tiveste um desafio, Sim. Que foi tudo isso que te aconteceu e tu conseguiste transformá-lo numa oportunidade. Sim, eu sou muito grata por isso que aconteceu, porque a verdade é que se calhar se não tivesse sido essas situações, não tinha se calhar sequer pensado se calhar tinha, mas não tinha. A frustração nesse caso foi bom. Sim, porque te motivou-me a fazer. Exato. Eu costumo dizer às minhas clientes para olharem para um desafio como uma oportunidade de se reinventarem. Sim. E foi isso que tu fizeste e muito bem. Como é que surgiu? Ou seja, qual é assim o passo a passo para criar um negócio na área da moda? Acho que se fosse hoje já tenho mais informação. Na altura não tinha tanta informação, mas consegui. Portanto, eu acho que inicialmente eu não tinha, eu vou ser sincera, eu tinha 400 euros para investir. Era o único valor que eu tinha. Portanto, aquilo tinha que dar. Se não desse... E o que é que eu fiz? Ok, vou guardar um X de valor para investir realmente em peças, outro X de valor, porque desde o início que eu sempre quis empacotar o embalamento, a experiência do cliente, sempre quis que fosse boa, portanto pensei, ok, este X de valor para comprar os brindes, os cartões, aquele papel de seda que vai... Pronto, tudo para ficar bonitinho, era assim prioridade. E depois o outro valor que tinha ficou ali, ou seja, por exemplo, desses 400 euros, 100 euros ficaram de parte, para não investir logo tudo. E comecei assim, comecei a publicar, fiz a página do Instagram, comecei a publicar fotografias e depois comecei a fazer vídeos. Os vídeos foram um bocadinho depois das fotografias porque não me sentia logo muito à vontade, mas pensei, não, as pessoas gostam de sentir essa parte humana nas redes sociais e se eu for só uma loja de Instagram a mostrar fotografias, já era tudo, pronto, já toda a gente fazia isso, então quis fazer essa parte para ser diferente. Também toda a gente fazia diretos e não havia muita gente a fazer os vídeos, como eu faço, tu sabes, não havia muita gente. Agora já há mais gente, mas antes não havia. Vejo ali um talento nato para comunicar em público. Sério? Ok, obrigada. Eu não acho. Não, nós somos sempre muito críticas. Sim, porque eu fico muito nervosa. Uma coisa, imagina, é eu quando gravo os vídeos, gravo sozinha. Fico com vergonha, não consigo gravar com ninguém, fico com vergonha. Se eu estiver sozinha, só com a câmera, ok. Agora, se me disseres, Rita, faz um direto, pânico. Tenho pânico, não sei explicar, é uma coisa, não sei. Acho que com o tempo é uma coisa que eu gostava de começar. E por isso é que estou aqui também. Muito bem, vamos a isso. Até porque tu trabalhaste a tua zona de conforto, Sim. Começaste a fazer vídeos até para ti ser natural. E agora também estas gravações desafiaste a fazer um bocadinho mais até que se torne cada vez mais natural. É isso. Porque é como se fosse um treino. Tu quanto mais treinas, melhor tu ficas. É isso mesmo. Olha, eu tenho aqui uma pergunta para ti, porque tu arriscaste abrir uma loja numa zona saloia. Sim. Quais são os desafios que tens encontrado no caminho? Muitos.
não é muito fácil e acho que ainda vou encontrar mais, porque eu acho que ser empreendedor é isso, nós encontramos sempre um desafio e nós temos é que arranjar a solução, e isso é que é ser empreendedor, é a minha visão, acho que é essa. É assim, eu sempre quis abrir a minha loja na Venda do Pinheiro, na nossa zona Saloia, porque é uma zona que eu não nasci lá, não passei lá a minha infância, mas fui muito nova a morar para lá e sempre gostei muito daquela zona. E as minhas maiores dificuldades é que, por exemplo, desde que abri a loja física, eu sinto que tenho dois públicos. Tenho o meu público da loja física e tenho o meu público do online, que são diferentes, ou seja, tenho que ter muita versatilidade para que dê para os dois públicos. E às vezes isso é um bocadinho difícil. Depois tenho outras dificuldades, como por exemplo, no meu mundo há muita concorrência, o que é bom, mas às vezes há muita saturação e é muito difícil tu às vezes conseguir ser diferente e mostrar diferença num meio que há tanta coisa, tanta loja, não é? Tanta oferta. Tanta oferta, exatamente. Então, às vezes, eu acho que essa é, assim, a minha maior dificuldade e é aquela dificuldade que me põe, às vezes, noites sem dormir, do género, ok, tenho que inovar, o que é que eu vou fazer agora para ser diferente? Quais são as peças que eu vou trazer agora para ser diferente? E acho que é mais por aí, porque tenho essa necessidade de ser diferente. Acho que é mais por aí. Sim, para te distinguires da concorrência. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E não só, eu acho que as pessoas dão muito valor a isso também. Eu acredito que tem. Sim, não, eu sou tua cliente e valorizo muito isso. E eu já te disse, o maior valor da tua loja és tu. Sim. Porque a forma como tu vendes as tuas peças é única. E eu já partilhei contigo e com a pessoa que tu tens a trabalhar lá na loja. Eu às vezes entro lá, gosto das peças, acho interessante, mas nada me desperta. E de repente vejo um vídeo teu com a forma como tu mostras a peça, a versatilidade, como tu conjugas as peças, e eu fico com vontade de comprar. Eu já tinha visto aquilo na loja e não me chamou a atenção, ou seja, tu vendes-te. Sim, porque esse é o feedback que eu tenho, que é o maior que eu tenho é esse. Por isso é que não posso deixar de fazer os vídeos. Eu, por exemplo, se há uma semana que eu não faço um vídeo das novidades a mostrar a roupa, já sinto logo uma diferença um bocado grande. Portanto, sim, e é um feedback super bom que eu adoro receber, porque é assim, eu sei que há muitos empreendedores que gostavam de desvincular a imagem, mas eu não, ou seja, eu não quero que aquela máquina funcione sem mim, eu gostava de trabalhar ali para sempre e gostava de ser eu a dar, para sempre, pronto, de ser eu a dar a cara, não é? Pelo negócio. Porque as pessoas compram das marcas, mas acima de tudo porque por detrás da marca há uma pessoa Exato. que o conecta. Sim, eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. Eu também. E como é que tu vês a tua marca daqui a 5 anos? Maior, claro. Daqui a 5 anos gostava de abrir uma loja maior. Pronto, gostava de poder chegar a esse nível. Não abrir outra. Há muitas pessoas que me dizem, mas podes abrir outra noutro sítio. Não tenho esse sonho porque lá está, porque não iria conseguir estar nas duas ao mesmo tempo. Mas gostava de abrir uma maior. Pronto, era assim um sonho. E claro, e crescer muito a nível social acho que é super importante e dar-me a conhecer a mais público, a mais pessoas. Acho que é por aí. Olha, está aqui um pequeno passo para também alavancar aqui a tua marca e levar para outros horizontes. Sim. E eu acho muito interessante o facto de não te interessares por expandir mais lojas. E eu tenho várias cafetarias, como tu sabes. Sim. E eu empreendo há 18 anos e eu olho para trás e eu vou confessar, não faturava tanto, mas conseguia ter mais rentabilidade no meu negócio quando tinha só uma loja. Porque quando tu tens muitos espaços, tu acabas por perder o controle deles todos. E por certo. Mais organização que haja, na minha empresa eu já tenho uma estrutura muito grande, eu tenho o diretor de operações, tenho gerentes em todas as lojas, tenho equipa de recursos humanos, de contabilidade, de advocacia, tudo e mais alguma coisa, mas mesmo assim é impossível tu saberes exatamente o que se passa em todo o lado, tu gerires os custos, as perdas. E eu acho que também tem a ver com a essência. Ou seja, se eu imagina que tenho 3 lojas, mas eu acabo por estar mais numa, as outras não está ali a minha essência, porque ninguém vai ser igual a ti, e está tudo bem, com isso, mas eu, para mim, não queria que fosse assim, queria que a minha essência estivesse lá.
se a tua loja fosse uma pessoa, como a descreverias? Qual era a personalidade dela? Muito própria, feminina e talvez aconchegadora. Eu acho que eu tenho muita empatia. Por exemplo, as minhas clientes quando vão à loja, eu sou, e tu sabes, eu sou incapaz de, se a cliente me der conversa, nós ficamos ali a conversar sobre muita coisa que às vezes nada tem a ver com roupa, porque tem muito a ver com isso, porque acaba por ser eu quero que a minha loja se torne um ambiente acolhedor e que nós possamos estar a ter uma conversa e não só com o objetivo de, olha, vou-te vender esta peça porque eu preciso pagar as minhas contas ao final. Não, eu quero criar essa ligação com as pessoas, quero que as pessoas se sintam bem e acho que é mais por aí, acho que essa é a personalidade da Aurora. E consegues transmitir isso muito bem. E há algo que eu também valorizo muito quando vou à tua loja, é porque tu já conheces o meu estilo, tu sabes muito bem aquilo que eu gosto e eu vou lá e experimento uma peça e tu reconheces que aquilo não é a peça adequada para mim. Sim. E há outras lojas que eu vou que aquilo até pode não me assentar bem, mas a pessoa quer vender. Isso fica-lhe bem. Se puser assim um cinto, a pessoa quer vender. Vera, vou-te confessar uma coisa. Eu, quando era mais nova, era mesmo miúda. Acho que deve ter sido pai das minhas primeiras lojas. Eu, se calhar, já te contei esta história, não sei. Era novinha, trabalhava numa loja de cerimónia. Era uma loja de cerimónia, mas dentro de um shopping. E nós ganhávamos a comissão. E eu estava a aprender, estava lá uma semana, assim, uma coisa muito recente. E era a altura dos bailes finalistas das miúdas. Então apareceu uma menina, só que ela era mais gordinha, era baixinha, pronto. E ela queria um vestido, via-se que era uma pessoa, uma menina com um pouco, pronto, não era muito segura, não era muito confiante e notava-se. E então estava à procura de um vestido e calhou-me a mim ser eu a atender. E tive portanto, era a minha supervisora, ela queria despachar um vestido que era o tamanho daquela menina, só que era um vestido de corpete, depois fazia assim com tudo, ou seja, e curto. E era uma menina já cheinha e eu pensei isso, e ela vestiu o vestido e tinha a minha supervisora, tudo aquilo que tu vais dizer ela vai acreditar, portanto vais dizer que ela fica espetacular, e tinha ela por trás a fazer-me assim, e a minha cara dizia tudo, e ela assim bater-me com o braço, e eu assim, fica-te super bem, eu tive ali dizer que não ficava. A verdade é que a menina levou o vestido e sabes aquela sensação de tu, ok, ela levou o vestido porque ela acreditou em mim, mas o vestido não lhe ficava bem. E isso para mim foi, sabes, lá estava uma aprendizagem. Eu naquele dia eu disse assim, nunca mais isto vai acontecer. Nem que não me paguem a comissão, não receba. E eu sou assim, em todas as lojas que trabalhei, não é só por ser na minha. Isso foi assim, sabes, lá está. Foi uma experiência que eu levo para a vida e por isso é que eu sou assim na minha loja. Porque eu acho que as clientes não querem, ou seja, não querem ir a um sítio e sentir que eu lhes estou a vender só porque sim. As pessoas querem se vestir. Ok, eu quero que elas saiam de lá felizes e confortáveis. Exato, no meu objetivo. E elas voltam por causa disso. Não era se eu vendesse tudo e mais alguma coisa. Por isso é que eu acho que tenho tantas clientes fidelizadas. É por isso, é porque sou honesta e porque digo aquilo que eu estou a olhar para ti, olha, isto fica-te bem, é porque te fica bem, não é só porque, não, isto não lhe fica bem, mas olha, eu quero despachar isto. Portanto, acho que é por aí. Eu confirmo isso. Isso acontece muitas vezes que eu vou lá e tu sabes exatamente, e há peças que até me podem não ficar mal, mas tu sabes que não é o meu estilo. Sim, exato. Então, não, Verinha, não leves, não é o teu estilo. E é isso que me faz voltar, porque eu sei que vou à Rita, porque eu vou à Rita, não é à Aurora Store, e a Rita vai-me dar uma opinião sincera, vai-me ajudar. E é isso que faz com que eu também já tenha divulgado a tua loja a muitas amigas, elas também vão lá e compram, por tu seres como és. E esse é um dos grandes diferenciais que eu também considero em ti. Olha, tens assim alguma pessoa famosa que gostasses de vestir e porquê? Olha, sinceramente, estive a pensar e não há assim nenhuma pessoa famosa que eu gostasse imenso de vestir. Eu já tive o privilégio de ver a Madalena Alfacacis vestida, eu gosto muito dela, já tive esse privilégio, mas eu não vou falar de uma pessoa em geral, mas mulheres empoderadas, percebes? Mulheres que deem motivação a outras, que façam algo na sociedade que, especialmente para as mulheres, que tu penses, pá, aquela mulher é do caraças. É nesse sentido, não tenho uma mulher específica, mas no geral é esse nicho que
que gosto e que gostava. Olha, Mas como tu. muito obrigada. E se tivesses de criar um look empreendedor para o sucesso, quais seriam as peças essenciais? Um blazer. Blazer para mim, tu Talvez. sabes, sempre. Mas eu sou muito fã de calças de ganga, de jeans. E eu acho que às vezes há aquela coisa de mas uma calça de ganga não dá para usar. Dá. Uma calça de ganga, um blazer, um sapatinho assim com um saltinho e está feito. Para mim, às vezes não tem a ver com a extravagância de looks, tem a ver com a elegância e com a postura da própria pessoa. Às vezes não tem a ver só com aquilo que a pessoa traz vestida. Se a pessoa tiver confiança em si própria, ela consegue tudo. É esse o meu lema. E empreender na moda é mais sobre estilo, intuição ou fazer contas? Como é que equilibras aqui estes 3 elementos? Eu vou muito pela minha intuição, sou sincera. Fazer contas também é muito importante. Acho que tento fazer um balanço, mas vou muito pela minha intuição. E tem corrido bem pelo aquilo que sinto, sabes? Ok, eu acho que isto deve ser assim. E vou assim, por exemplo, quando eu abri a minha loja física, posso dizer que não houve muita gente a apoiar, porque dizia, mas tu és maluca, tu agora vais ter muito mais despesas, é outra responsabilidade, porque eu só trabalhava online. E assim, e as pessoas diziam assim, e se não conseguires? Assim, faz mal, se eu não conseguir, fecha a porta e volta outra vez para o online. Eu sou muito prática nessas coisas, mas eu sabia que ia conseguir. Sabes? Tipo, imagina, eu junto durante os 3 anos e tal, que tive a Aurora, antes de abrir a loja física, eu tive 3 anos a juntar dinheiro para abrir a loja física. Por isso surgiu uma oportunidade assim, não, eu só tenho aquele dinheiro. Se correr mal, corre mal. Não tenho mais. Mas eu vou conseguir. Portanto, foi pela minha intuição. Eu sei que isto vai dar. Isso acho que é mais por aí. Giro mais por aí. Eu acredito que quando nós acreditamos muito no nosso projeto e sabemos que aquilo depende realmente de nós, nós vamos fazer o possível e o impossível para as coisas funcionarem. E eu acredito muito na manifestação, portanto, acho que sim. Qual foi a maior loucura que já cometeste no teu projeto? Abrir a loja? Abrir a loja. Foi abrir a loja, foi uma loucura. A Vera só tinha aquele dinheiro. Aquele dinheiro foi gasto naquilo. Eu, na abertura da loja, eu precisava de fazer algum dinheiro, porque se eu não fizesse dinheiro, foi a loucura. Aquilo foi a loucura. Perdias e ias trabalhar para conseguir? Sim, tudo bem, mas percebes? Foi a loucura. Foi um risco. Foi um risco que eu decidi tomar porque queria, porque acreditava. Lá está. Foi muito porque eu acreditava. Eu sabia que ia dar certo. E está a dar. Mas um dia pode não dar e é normal. Está tudo bem, eu volto outra vez, dou um passo outra vez atrás, não tenho medo de voltar atrás, percebes? Mas sei que eu consegui, pelo menos consegui. Tu vais conseguir abrir a loja ainda maior. Sim, espero que sim. Claro que vais. E tu tinhas uma loja física, de repente criaste um site, não, aliás, tinhas a loja online, de repente criaste um site e depois logo a seguir uma loja física. Sim. Foi tudo assim? Foi tudo muito rápido, mas tenho que dizer que eu no site, o meu namorado aprendeu a fazer sites para me fazer o site para mim. Pronto. Uma grande prova de amor. Sim, ele foi uma ajuda, a ideia foi dele, assim, devias criar o site, até desvalorizei um bocadinho, sabes, na altura, e ele começou a aprender e disse, olha, eu vou-te fazer o site. Começou a aprender e fez o site e foi tudo muito rápido por esse mesmo motivo, porque foi o site e depois surgiu a oportunidade logo, foi no próprio mês, surgiu a oportunidade do espaço físico e eu pensei, ok, bora, já foi o site, bora, este ano vai ser meu, e foi. E apesar de todas as despesas, porque inevitavelmente as tuas despesas aumentaram substancialmente. Sim, impostos também aumentaram muito. Ou seja, isso é uma coisa que no início, quando os impostos começaram a aumentar, comecei a ficar muito preocupada, porque eu pensei assim, ok, eu vou ter que aumentar os meus preços, porque tem que ser, e é uma dificuldade. Eu acho que todos os negócios depois passam ok, vai ter que haver um aumento, mesmo que não seja muito visível, tem que haver, porque as despesas também são muito maiores, os impostos que nós pagamos também são mais, mas eu acho que as pessoas têm essa compreensão, percebes? O feedback que tenho é esse, por exemplo, uma cliente, pois, se calhar esta peça era mais em conta, mas tu também agora já tens um espaço físico, não é? Não. Portanto, eu acho que
Acho que é por aí. E já tiveste de fazer algum sacrifício fashion por conta do teu negócio, como trocar umas férias em família por compra de mercadoria? Já utilizei foi férias para depois ir a fornecedores. Por exemplo, imagina, quando vou ao norte, já digo assim ao meu namorado, olha, vamos passar a passagem no aeroporto? E ele, sim, vamos. Mas olha, no último dia vamos aos fornecedores. Já tens uma segunda intenção. Sim, é um bocado por aí. Mas também durante muito tempo não tive férias. No início não tinha férias. Acho que só há 1 ano e meio é que comecei a ter férias. Às vezes as pessoas querem empreender, mas não têm noção que, sobretudo na fase inicial, tem de haver muitos sacrifícios. Sim, as pessoas, eu sinto muito isso, e por isso é que há muitos negócios que até começam, mas depois não andam a par, porque as pessoas têm muito essa mentalidade de tu és empreendedora, tu geres o teu horário de trabalho, é uma boa vida. Não, mas as pessoas esquecem-se que nós trabalhamos. Eu às vezes trabalho das 9 às 7 no espaço físico e ainda vou para casa e trabalho se for precisar até à 1 da manhã. As pessoas não têm noção, não é? Muito trabalho, muita dor de cabeça e depois é um constante que tu não consegues desligar. Mesmo que tu vás de férias, tu tens um botão, não dá, não consegues desligar, estás sempre preocupada e isto, aquilo. Isso não é para todos, é complicado. Sim, ou seja, até a própria criatividade, quando vem, é focada no negócio. Sério? Eu, por exemplo, eu sinto, às vezes, quando, por exemplo, estou um mês inteiro assim a trabalhar, às vezes chego e assim, já nem consigo ter criatividade, preciso de me inspirar com alguma coisa. Às vezes basta só um dia em casa a ver uma série e já fico bem. Mas há outras alturas que não, que tu perdes a inspiração e a criatividade e tens que ir arranjar formas e mecanismos para tu encontrares ferramentas para voltares a ter criatividade e força para inovares. Olha, com um negócio tão intenso como o da moda, como é que encontras o equilíbrio entre a tua vida profissional e pessoal? Ainda estou a aprender. Não consigo responder ainda. Ainda estou a aprender. É complicado, é muito difícil. Acho que estou melhor. Já, por exemplo, inicialmente eu não tinha horários, eu respondia a clientes até me enviavam mensagens, ligavam-me e eu atendia. Agora já consegui gerir, já tenho um horário de atendimento, mas é complicado mesmo. Nós não temos assim muito tempo. Eu tenho 1 folga e meia por semana, portanto, e nessa folga e meia às vezes estou a trabalhar, por isso estou a aprender. É um processo. É um sucesso que dá trabalho e que às vezes as pessoas não veem, olham e pensam, uau, o que é que ela tem? Consegue ter a marca dela, consegue ir para aqui, ir para ali, ter liberdade, mas os sacrifícios são muito grandes. São muito. Eu tento, o meu foco é sempre o meu filho, ou seja, eu quero tanto dar a atenção que dou porque eu considero a minha loja a minha segunda filha. Portanto, eu quero dar atenção repartida entre os dois, não é? Mas às vezes é um bocado complicado porque não temos só o filho e a loja, não é? Temos uma vida familiar, conjugal, de amizade. Às vezes é um bocadinho difícil, mas eu acho que até tenho conseguido, mas estou a aprender. Ainda estou a aprender. Sim, estás no processo e vais-te desafiando e aperfeiçoando. Se tivesses de descrever o teu percurso empreendedor como um desfile de moda, quais seriam os momentos mais marcantes da passarela da tua vida? Seus momentos-chave. Tenho tantos. O dia da abertura da loja física foi um dia muito emocionante. Pronto, porque foi a concretização de um sonho de pequenina. Portanto, foi um alívio, foi um momento mesmo muito importante. E depois acho que, não sei, há muitos momentos assim pequeninos que às vezes para as outras pessoas não... mas aquilo não é nada especial, mas para mim são. Por exemplo, eu faço no Dia da Mulher, já o ano passado fiz uns sacos de oferta de pano, que se calhar para muita gente aquilo não vale nada, mas, e tu sabes, eu faço com umas maminhas, e eu tive uma cliente minha que teve cancro da mama, e ela fez-me uma compra, eu ofereci-lhe o saco, e ela deu-me um feedback de, ok, eu gostei muito mais do saco do que da peça, porque o saco tem um sentimento, tem um valor. Ou seja, isso para mim é um momento especial, são esses tipos de feedbacks, sabes, de pessoas reais que se sentem, ok, esta pessoa lembrou-se de pessoas como nós. Estou a dar só um exemplo, estou só a abrangir, mas percebes, são mais esses momentos. O momento mais especial foi a abertura da loja, sem dúvida, esse. E eu estive lá e vi a tua felicidade, fui lá
um coffee break, tu preparaste para as tuas clientes com muito Sim. carinho e notava-se, essa felicidade era notória, tu Sim. transbordavas. E sabes, eu nessa noite antes da abertura, eu estive sozinha na loja até às tantas, sozinha. E eu fechei a loja, sentei-me no chão e comecei a chorar, sabes? Tipo, mas de felicidade e de, opá, foi mesmo, é um sentimento inexplicável. Olha, até agora fiquei aqui comovida. E com tantos desafios que tu tens enfrentado, porque, como falaste há pouco, e a vida de empreendedorismo traz muitos desafios. Sim. Alguma vez tu pensaste em desistir? Sim, não vou mentir, já pensei. Pensei em desistir, mas é sempre depois contrariado. Mas já pensei, olha, o ano passado, é muito engraçado isto ter acontecido o ano passado, porque depois para mim foi o melhor ano até agora da Aurora. Mas no mês de janeiro do ano passado eu fiz um grande investimento no início do ano, porque tinha um feedback bom dos anos anteriores. De janeiro nunca foi um mês mau para mim, mas aquele ano eu fiz um investimento e correu muito mal. E eu pensei, opá, já não sei fazer isto. Não. Fiquei, opá, entras naquela coisa de tu achas que a culpa é tua e às vezes não é, às vezes só há meses maus e está tudo bem, já aprendi a lidar melhor com isso. Mas foi assim o primeiro mês que foi mesmo mal para a Aurora. E eu pensei, pá, já não sei fazer isto, eu já não tenho jeito, e depois tu começas a sentir-te insegura. Mas pronto, depois consegui reverter a situação. E depois há momentos também que estou mais cansada, ou assim, eu penso assim, fogo, epá, isto está realmente muito trabalho. Mas pronto, são momentos que aparecem e depois a gente vira logo. O chip muda logo. É perfeitamente normal nós termos esses pensamentos, porque durante estes desafios todos... Sim, eu, por exemplo, também te vou dizer, às vezes chegam os impostos para pagar, eu penso assim, fogo, até que ponto é que vale a pena? Às vezes são pensamentos normais, do género, até que ponto é que vale a pena eu estar a trabalhar tanto para depois ter que pagar tanto ao meu segundo empregado, que é o Estado? Porque percebes? E às vezes é mais é na frustração que às vezes encontras esse sentimento de, pá, não vale a pena, mas pronto, o chip desliga depois tudo sempre. passa. Acho que o truque é arranjarmos estratégias para conseguir colmatar esses impostos que nós temos de pagar. Inevitavelmente vão ter de ser. Claro, então, o que é que nós tem conseguimos fazer mais para aumentar a faturação? É isso mesmo. São fãs. Segue. Exato. E que conselho é que tu darias à Rita, lá do início, depois de tu já saberes tudo o que sabes hoje, que conselho é que tu lhe darias lá no início? Para eu acreditar mais em mim. E para não ter tanta vergonha e para fazer só, porque se eu não fizer ninguém vai fazer. E para eu acreditar, porque eu vou conseguir. Portanto, se bem que eu sempre acreditei, mas eu tenho mais confiança. Muito, muito bem. É interessante isso, porque muitas vezes as pessoas não confiam nelas e limitam os seus projetos Sim, por sua causa. Exatamente, sim. Própria. Exato, é isso. Então, e com tantos desafios, mas que nunca te fazem desistir, qual é assim o lado bom do empreendedorismo? Do lado bom é que eu posso fazer aquilo que eu amo, não é? E ter uma coisa minha e que eu acordo todos os dias e por mais que eu esteja cansada, eu vou para a minha loja. Eu todos os dias chego à minha loja e digo bom dia loja, eu digo bom dia Aurora. É sério! E é isso, todos os dias eu fazer aquilo que eu gosto e sempre sonhei. Para mim isso é a melhor parte, sem dúvida. Concordo, porque é um privilégio podermos fazer aquilo que nós amamos. Sim. Porque não é um sacrifício. Eu trabalhei em muitos sítios, tive a oportunidade desde os 14 anos, portanto eu cheguei a trabalhar na noite com crianças, era a menina dos arquivos, cheguei a fazer muita coisa. E eu sei qual é o sentimento de estar a trabalhar e estar completamente infeliz e não gostar de estar ali. Então estou muito grata por conseguir estar num sítio onde eu sou feliz, onde eu gosto do que faço. Acho que é por aí. É uma benção. Sim. E quem é assim aquela Rita que ninguém vê? A Rita que ninguém vê, eu sou mais reservada. Não diria. Sou mais reservada, mais introspectiva, mais antissocial. Assim, é verdade, nos momentos em que eu costumo dizer que tenho bateria social. Ou seja, no meu dia-a-dia eu tenho que ter a minha bateria social lá no cimo, mas em casa eu recarrego, pronto, estou a recarregar. E gosto de estar no meu cantinho. Sozinha sou assim, gosto de estar no meu cantinho, fazer as minhas coisinhas,
muito introspectiva, sou mais reservada. Não diria, é curioso como nós Sim. mudamos. É verdade, mas sou mais no meu cantinho, sou mais essa pessoa. Olha, e como é que tu calculas a precificação dos teus produtos? Tenho em conta várias coisas, já tenho que ter em conta, obviamente, o meu lucro, depois o imposto, ou seja, logo 23% em Estado, por isso dê em conta para mim. E depois tento fazer aqui a gestão das despesas que tenho, por exemplo, a renda da loja, os sacos, todas essas despesas, tento contabilizar e fazer um preço médio e é assim que faço. Depois faço o valor à volta dessas três despesas, pronto. E acima de tudo, tu também proporcionas uma experiência, não é só a peça de roupa que a pessoa está a comprar, é o teu atendimento personalizado, são os miminhos. Eu lembro-me que quando comecei a frequentar a tua loja, ganhavam uns brinquinhos. E ainda ganham, as compras online ganham sempre os brinquinhos. Só o espaço físico é que foi retirado os brinquinhos. Mas pronto, o espaço físico depois acaba por ter outras coisas. Como é óbvio. Mas a própria experiência da embalagem sempre muito personalizada, com muito carinho. Por exemplo, sempre tive o cuidado dos meus sacos. Eu não tinha a loja física, mas sempre tive sacos de papel personalizados para as entregas. Eu fazia muitas entregas em mão. E eu sempre com sacos a dizer Aurora Store. Porque, eu acho que é um cuidado que as pessoas valorizam e que eu também valorizo. Quero dar esse valor ao meu negócio. Imagina ser um saco de plástico. Não é? Não é a mesma coisa. Eu acho que não era tão bonito, Não sei, às vezes pode ser um nível estético, mas eu gosto. Que importa. Eu acho Os que sim. detalhes contam. Eu acho que sim. E como é que tu gostavas de ser vista de fora como embaixadora da tua marca? Como uma pessoa ou seja, eu gosto que as pessoas saibam de onde eu vim, do nada, pronto, e gosto que as pessoas tenham esse orgulho nos olhos do género, já viste? Aquela menina da Aurora Store começou assim e depois está a crescer e a evoluir, e gosto que as pessoas olhem para mim dessa maneira, de que me olhem de forma humilde, grata, talentosa. Gosto que olhem assim, que gostava que olhassem assim para mim, sempre. E eu olho-te assim com muita admiração, porque é alguém que sonha, que vai atrás dos seus sonhos, que não fica parada. Sim. À espera que as coisas aconteçam. Sim, é isso mesmo. E é esse o meu conceito também, é não ficarem parados, não esperarem que um dia vai acontecer, mas se não fizeres nada, não vai. Tens que arriscar. Claro. Então, a propósito disso, quero que nos deixes aqui um conselho para todas as pessoas que queiram empreender. Para já empreender, eu acredito muito que tem que ser num negócio que se goste muito e que tenha... Eu não acredito muito em, por exemplo, olha, vou abrir este negócio porque vai-me dar uma ótima rentabilidade a nível financeiro. Não acredito muito nisso. Acredito que tem que haver ali sentimento envolvido, porque custa um bocadinho a acreditar que vai evoluir, porque tu não sentes ali nada, percebes? A não ser o valor monetário. Então, o meu conselho é: façam e queiram empreender numa coisa que gostem mesmo, porque não é fácil. E a gente, quando não é fácil, agarra-se ao sentimento, e é porque gostamos que fazemos. E esse é o meu conselho. Eu digo às minhas mentoradas: façam algo em que, se não vos pagassem, vocês continuariam a fazer porque gostam. É isso mesmo, porque um dia pode não haver realmente esse valor, percebes? Acho que é mesmo isso. Concordo 100%. Olha, e relembrar aqui que nós temos o nosso curso Empreende-te, que tem aqui os 5 passos para quem quer começar o negócio. Começamos por trabalhar na descoberta do projeto ideal para vocês, de acordo com aquilo que vocês gostam, as experiências de vida que já tiveram, o que é que são muito boas a fazer. Depois vamos trabalhar na persona do vosso projeto, construímos um plano de negócios, o vosso branding. Portanto, tem um link também para acederem ao curso. E eu agora vou-me despedir da minha convidada. Gostei muito de te também, receber. obrigada, Beninha. Muito obrigada e desejo muito, muito sucesso. Obrigada. E foi no meu coração. Vou ficar aqui a torcer por ti e feliz por te ver assim chegar longe. Eu também admiro-te muito. Obrigada. Obrigada, querida.
Obrigada. Para a semana voltamos para mais uma Jornada da Empresária. Até lá!